Faça um pedido para Deus agora. Peça que a palavra dele fale ao seu coração. Fale para ele, diga: Deus, fale comigo, Senhor. Que a tua palavra venha, meu Deus, ao nosso encontro, porque nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, porque o nosso caminho, ele pertence a ti, Senhor. Digam glórias ao Pai, diga ao Filho e ao Espírito Santo, e vamos aplaudir o nosso Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Agora pode sentar, por gentileza, fica à vontade. Já já nós vamos cantar mais algumas canções. Deixa eu fazer trazer esse recado de Deus. Vou fazer esse momento em parceria com o pastor Anderson. E isso é muito legal quando a gente compartilha esse momento. A palavra de Deus hoje está sendo muito produtiva para nós. Desde de manhã do primeiro culto, que Deus colocou no meu coração para eu dar uma pesquisada sobre a peregrinação de Sansão. Quer dizer, a sua trilha, que trilha Sansão estava caminhando. Infelizmente Sansão não teve sucesso muito na vida. Ele chegou até ter um sucesso, mas foi um sucesso muito curto, porque Sansão, ele teve um chamado de Deus desde o ventre da sua mãe. Ele era nazireu, ele tinha algumas responsabilidades para com Deus, como todos nós temos. O nazireado, ele não poderia tomar vinho nem bebida forte, ele não poderia ter contato nenhum com nada que intitulasse uvas. E o Sansão, ele muito volúvel, um homem forte, era um homem, no bom sentido, bonito, sarado, como diz a linguagem de hoje, mas só que infelizmente ele viveu irresponsavelmente com Deus. E nós achamos que foi a Dalila que acabou com a vida do Sansão, mas não foi a Dalila que acabou com a vida dele. O Sansão, ele escolheu uma trilha caminhar, aqui em Juízes. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Antes, eu quero que você abra a sua Bíblia em Números. Você vai deixar marcado Números, capítulo 6, que nós vamos ficar indo de Números a Juízes, de Juízes a Números. Encontre primeiro Números, que é o quarto livro do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo número 6. Presta atenção naquilo que Deus vai falar, é muito importante. Na época de Noé, quando Deus deu a direção para Noé construir a arca, a Bíblia diz que Noé tinha 500 anos de idade, e naquela região não chovia de forma alguma. E Noé começou a pregar sobre uma grande chuva que viria, e seria um dilúvio, e as pessoas não acreditaram em Noé. E Noé continuou firme com Deus, construindo a sua arca. Quando chegou no ano 600 da sua vida, foi quando Noé terminou de construir o grande barco, e realmente o dilúvio veio. Então Deus deu um tempo para as pessoas de 100 anos, para elas se arrependerem. O próprio Jesus fala: louco, se hoje a gente pedir a tua alma, não adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua própria alma. Então é de suma importância que a bênção maior do Evangelho é a nossa salvação. Diga comigo: a bênção maior do Evangelho, diga, é a minha salvação. Essa é a maior bênção, e é onde o diabo, ele investe muito. Ele está preocupado se você prospera, se você não prospera, se você é feliz ou não. Então a batalha dele, a luta dele com Deus, ele é do mal e Deus é do bem. A luta dele é com a nossa salvação. Quando ele chega a tentar Jesus em Mateus 4, o intuito do inimigo era desviar Jesus do Calvário, porque Jesus estava a caminho do Calvário. Então o diabo chegou, ele aproveitou que Jesus, homem como nós, mas só que Jesus nunca pecou, Jesus é santo, e ele deu a investida: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Então ele tenta desviar Jesus do Calvário. Então o diabo hoje, ele também tenta desviar a nós da salvação, com as lutas que ele traz. E o Sansão, infelizmente, não atentou para isso.
e você achou o número 6, agora vai em Juízes capítulo 14. Aí você deixa marcado. Eu já marquei aqui, tá vendo? Eu pego aqui na minha, vou ficar indo para lá e indo para cá. A minha Bíblia tem uma fita como essa, é para marcar o livro. Nós vamos partir aqui de Juízes capítulo de número 14. Aqui nós vamos ver a decisão que ele tomou, uma decisão muito, muito perigosa. Ele se encanta com as filisteias, e era completamente proibido para ele isso aí. E no caminho que ele trilha, estava o maior perigo. Já quando ele desce para Tina, ele já erra, ele já comete o primeiro erro fatal. Um erro que realmente deixou de prolongar a vida dele na terra. Juízes 14:1 diz: e desceu Sansão a Tina. Tina quer dizer uma pequena cidade da Filisteia. A Tina no hebraico significa lugar de acertos de conta. Vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus. O problema não foi ele ter visto a Filisteia. O problema foi ele ter ido a Tina. Por que eu estou falando isso? Aqui no versículo 5, o caminho de Tina era um caminho proibido para Sansão passar. Ele não poderia ter contato nenhum com nada que representasse uvas. E a Tina, ela era rica em plantações de uva, ela era cheia de vinhas. Olha onde Sansão começa a se enfraquecer. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Tina. E chegando às vinhas de Tina, foi o que aconteceu? Eis que um filho de quem? De Leão. Engraçado isso, como é que pode? Leão vive na selva. E o leão estava ali na plantação das vinhas, ou seja, o perigo está onde a gente menos espera. Quando nós estamos fora do caminho de Deus. Quando nós estamos fora do propósito. Aquela trilha não era para ele estar ali. Por quê? Aí nós vamos agora a Números capítulo 6. Você vai entender por que a trilha de Tina era perigoso para Sansão. Números 6, versículo 1. Aqui fala da lei do nazireado. Deus fala para Moisés assim, capítulo 6 de Número, versículo 1, diz assim, ó, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, está vendo? Nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz de quê? Da vinha, desde os caroços até as cascas. Ou seja, viu que o voto que ele tinha, um dos compromissos que ele tinha do nazireado dele, ele não poderia ter contato nenhum com coisas de uva e de vinha. E quando ele trilha, quando ele desce para Tina, ele tinha que passar pelas vinhas, as plantações. Ali ele começa a se enfraquecer. E é na trilha da vinha que sai o filho do leão. E esse filho do leão, pastor Anderson, cadê o chefe? Está lá embaixo, mas ele vai subir. Que eu tinha combinado com ele, ele foi fazer algumas coisas lá. E o pastor Anderson, ele me deu esse versículo. Veja aqui, é Isaías capítulo 35. Ele já vem, deve ter resolvido alguma coisa. Isaías 35, versículo de número 8. Isaías é muito fácil. É lá no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías capítulo de número 35. Isaías, chegou o homem de Deus. Está vendo? Falei que ele vinha.
Vocês falaram, não vem não, pastor. Eu falei, vem, o homem vem. Brincadeira. Ó gente. Ó gente, eu queria que o Senhor desenvolvesse. Deus, quando nós estávamos desenvolvendo essa mensagem, e o Senhor, muito usado por Deus, o Senhor me deu esse versículo que eu falei agora dos caminhos, que lá na vinha saiu o filhote de leão. Em Isaías 35:8. O senhor tem alguma coisa a comentar com esse povo? Nós sabemos que Sansão tinha um chamado, e ele tinha ele tinha que cumprir aquele voto. Ele não podia beber, o sinal era não cortar o cabelo, e algumas outras regras. Então ele estava vivendo um caminho do quê? Santidade. E é esse caminho que nós somos chamados para andar. E nesse caminho, Isaías 35, vamos lá, diz assim, ó. Versículo 8. E ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o quê? O caminho o quê? E o imundo o quê? Não passará por ele. Nesse caminho santo que Sansão trilhava, não tinha imundo, não tinha demônio, não tinha perturbação. Quem é o imundo? O nosso adversário. Nesse caminho santo, irmãos, não tinha isso. E nós somos chamados para trilhar esse caminho. E era esse. Quando, de repente, a mensagem do pastor, ele entrou no caminho e descendo para onde, irmão? Para Tímina. Ele saiu do caminho. E quando ele saiu do caminho, irmãos, leia comigo o versículo de número 9 agora. No caminho santo, versículo 9. E ali não haverá o quê? Leão, nem subirá a ele. Uma vez que ele saiu daquele caminho, ele foi encontrar o quê, irmãos? Um leão. E hoje em dia, toda pessoa que sai desse caminho que é santo, ele vai encontrar um leão. Quem é o leão? A Bíblia, a figuração do leão é do inimigo, é do diabo, porque Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele brama como um leão, mas ele não é. Então essa figuração do leão é o adversário. Toda vez que você sair do caminho santo, um leão vai te achar. Um leão vai te encontrar. Como disse o pastor, irmão, ali era um lugar de vinha. O que um leão está fazendo ali? Não era o habitar dele. Não era o local de morada dele. Mas apareceu. E sempre surge. E surge, às vezes, esses leões disfarçados. É uma proposta. Surge um leão disfarçado ali num algo enriquecedor. Não, você vai ganhar dinheiro. Você tem que entrar. Entra na minha rede. Entra na... Meu irmão, não entra nessa não. Porque o leão vai te devorar. Saindo do caminho santo, o leão te encontra. Ele te devora. Ele vai tentar contra você. E aí, se você lembra o caso, quando Davi disse que enfrentaria o gigante Golias, Saul disse, não, contra ele você não pode. Ele disse, olha, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um urso e o quê? E um leão. O que o leão fez com a ovelha? Davi disse, eu peguei o leão pela barba, o rasguei e salvei a ovelha. O que o leão ia fazer? Estava fazendo com a ovelha, irmão? Devorando. E quem são as ovelhas hoje? Esse leão que surge no caminho, irmãos, do imundo, no caminho do pecado, tem a intenção do quê? De te devorar. Esse leão que aparece nos dias de hoje, em forma de um rapaz, em forma de uma menina, em forma de uma proposta, em forma de algo, é pela internet, é um convite para algo. Esse leão só aparece quando nós saímos do caminho o quê? Santo. Porque se nós ficamos no caminho santo, vamos ler de novo, versículo 8, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, o qual o imundo o quê? 9, e ali não haverá o quê? Leão, nem animal feroz subirá a ele, nem achará nele, mas o remido andarão por ele. Esse caminho santo, irmãos, é só para os de Deus. Mas se você sair e querer se aventurar em Tímina, se você querer se aventurar em outros lugares, irmãos, o seu fim pode ser como o de Sansão. Um eleito, um escolhido, que você conhece a história, que foi declinando.
fica no caminho. Não saia do caminho santo. Não se aventure em Tímna, porque se for para Tímna, bom baiano, o leão está aguardando, está esperando. Aí você vê que Sansão, quando aparece o filho do leão, Sansão vence. A Bíblia diz que ele matou Sansão sem nada nas mãos. Só que ali já era uma armação do diabo. Quer ver, pastor? Volte em Juízes. Volte em Juízes. Aí no capítulo 8, né? No capítulo 14 de Juízes. Agora o versículo 8. Isso aqui é muito interessante. O Senhor até deu uma orientação também, que você vê que a mensagem, ela é assim, a gente dá a mensagem, é dando que se recebe. Eu dei a mensagem e Deus vai complementando. E eu fiquei muito encantado, num bom sentido, que o Senhor falou que a gente mata alguma coisa, já deixou lá, mas depois isso vem em forma de doçura. E o Senhor foi muito usado por Deus nessa hora. Eu queria que o Senhor explicasse também esse versículo 8, que depois de muito tempo ele volta. E aí depois nós vamos ver o porquê ele erra. Porque o leão era um cadáver. E um dos votos também, Nazireu, não podia tocar em cadáver. Sansão matou o leão. Vida que segue. Vou voltar. Quando ele volta, irmãos, ele passa de novo por Tímna, naquele caminho, e ele depara com quem? Leia o versículo 8. Versículo 8. E depois de alguns dias, voltou ele para tomar. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto que ele matou, eis que no corpo do leão havia o que, irmãos? Um enxame de abelhas, e tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. Peraí, o natural, o normal, o que é? Se um cadáver, um defunto, algo que morreu, vai fazer o quê? O que acontece com algo que morre? O que vai acontecer? Vai feder, vai apodrecer. É aquele catinga, é aquele odor que você quer passar de longe. Está morto, né? E naquela carniça, naquela podridão, dá bicho. Vai deteriorando, vai se decompondo. É podre, é bravo, não é? Não é? Mas notem que o leão que Sansão matou não está produzindo uma carniça. Porque se produz carne, o que acontece? Você está vindo por ali e de repente você encontra uma carniça, irmãos. O que você faz? Você tampa o nariz e continua. Vida que segue. Não é isso que você faz? Sim ou não? Sim. Não é nada. O que você faz quando você vê uma carniça na frente? Você dá a volta. Podre! Você não dá a volta? Meu irmão, aquilo era para estar podre. Mas aquele cadáver está produzindo o quê? Mel. Irmãos, esse leão aqui é algo para nós. O leão que você matou, o pecado que você matou, o pecado que você venceu, irmãos, ele vai voltar. Cristo disse que o diabo, nosso adversário, ele sai da casa e anda por lugares áridos e diz, vou voltar. O inimigo que você mata, ele pode se levantar de novo. E ele vai voltar o que agora? Ele vai voltar como? Como que estava o leão agora? Melado, adocicado. Irmão, o pecado que você vence, ele pode voltar adoçado. Aquele não que você disse para aquela mulher, você venceu. Não, está amarrado. Você venceu, amém. Ufa, venci. Mas no outro dia, ele pode aparecer de novo. E ele aparece como, irmãos? Adoçado. E vem adoçado light, que não engorda. Sem glúten. Sem glúten. Sem sacarose. Sem negociar. Ele vem light. Por quê, irmãos? Porque a intenção dele é derrubar. Ele quer que você faça como Sansão, se lambuze. Volta. É aquela mulher que você disse não, ela volta de novo o quê? Adoçada. Ah, meu Deus do céu, o que é isso? É um leão que você venceu.
É o leão que a mulher vence, você diz não. É um homem que aparece, que surge, e aí ela fala, não, eu sou mulher de um só homem. Daqui uns dias aquele leão aparece de novo. Só que agora ele aparece malhado. Bíceps, tríceps. Forte. O glúten. Porque tem homem que malha esse negócio, né? Eu sou meio desconfiado de homem que... Silicone. Esse dia um rapaz falou assim, pastor, eu preciso malhar meus glúteos. Eu falei, tá amarrado, rapaz. Vai malhar o diabo que te carregue, rapaz. Aí a mulher vê aquele leão adocicado. Meu Deus. E a hora que é muito se lambuza. Mas o leão pode não ser uma pessoa. O leão adocicado pode ser uma oferta. Um dinheiro fácil. A crise. Teve gente que se lambuzou aí, irmão. Na política agora, esses dias, quem vendeu voto. Olha o mel aí, irmão. E o bestão foi lá e... Cenzão. 50, cenzão. Peguei 50 do besta do candidato. Besta é você que pegou, rapaz. O mel. O mel vem numa proposta de dinheiro. O mel vem numa proposta de serviço. O mel pode vir numa proposta que aparentemente é doce, enriquecedora, mas é mel. Ele não podia tocar no cadáver. Como nazireu, ele não podia nem se aproximar. E ele pega aquele mel, se lambuza e leva para quem? Para os pais. Tem gente que às vezes leva o erro para dentro de casa. Leva o erro para dentro do lar. Não leve. Aquilo que você matou, que fique lá. Paulo disse, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Que morra a velha criatura. Que morra aquelas coisas do passado. Aí aparece de novo alguém que lá no passado, uma ex-namorada, você encontra. É só que você disse não. Está amarrado, sai diabo. Daqui a um tempo ela volta toda adoçada. Com os caramelos, com os flocos de chocolate. Separei. Ah, se separou, separei. Eu estou à procura de um amor de verdade. Eu estou livre, leve e solta. Ah, é? E você? Eu estou aí, né, empurrando com a barriga. Vamos marcar, vamos sair. Vamos conversar. Vamos. Me passa seu WhatsApp. Vamos, aí o bestão. É que eu vou passar para ela, eu vou passar as mensagens bíblicas. Eu vou evangelizar. Ó o mel. Tem gente se lambuzando, irmão. E ele cria algo que era para estar podre. E está como, irmãos? Aquilo que você derrotou, aquilo que você venceu, ficou para trás. Não cabe nem você ficar olhando, perdendo tempo em ver. Siga no caminho santo. Não volte para Tímna, jamais. E se você perceber, a queda de Sansão não era a mulher, não foi a Filisteia. Quando ele entra no caminho, ele se enfraquece. Ele não podia ter contato. Aí o Sansão vai se enfraquecendo. Ele não consegue ver, pastor, ele não consegue observar os perigos. Ele não enxergava os perigos. Por quê? Ele já estava morto espiritualmente. Ele tinha a força de Deus. Ele ainda tinha a força de Deus, entre aspas. Talvez ele tinha a força dele, ele ainda tinha o voto ainda estava de pé, como Deus, a Bíblia diz, se nós formos infiéis, Deus continua o quê? Fiel. Então, quer dizer, se eu fizer alguma coisa, aparentemente eu estou gravando CD, estou aparecendo no show da fé, eu ainda tenho, o meu nome tranquilo. Aqui na terra está tudo em segredo, mas lá no céu é escândalo público.
Aqui na terra um segredo tremendo, ninguém sabe, mas lá no céu Satanás está indo para cima, Deus está com a mão, o diabo fala, vou levar Deus agora não, dá um tempo, que é meu filho, porque Deus luta por nós, Ele ama cada um de nós. Então com Sansão foi assim, se você percebeu, Sansão, ele governa 20 anos, e aí o Sansão não percebe estas coisas, ele não poderia tocar em cadáver, por quê? Aqui em Números, no capítulo 6, versículo de número 6, olha Números 6,6, porque ele não podia tocar no cadáver, era aliança, era o voto, e hoje o nosso voto é um voto de santidade, diga, o meu voto com Deus, diga a minha aliança com Deus, diga é aliança de santidade, essa é a nossa aliança, Ele nos separou para vivermos uma vida o quê? Santa, ou seja, uma vida separada, não desça para caminhos estranhos, não viva em caminhos estranhos, porque você vai se enfraquecer, você não vai perceber o perigo, vai achar que tudo é normal, que aquela amizade é normal, sentar no colo do colega na faculdade é normal, é negócio sério. Sentar na roda dos escarnecedores é normal, eu não bebo, mas os colegas todos tomam cerveja e você está lá sentado, aí é caminho de Tímina, aí você vai se enfraquecendo, você vai achando que isso é normal, aí você vai se deliciando, é um clima diferente, é outra linguagem, é outra coisa, cuidado. O Salmo 1 diz que nós não podemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Eu não posso. Por que eu não posso? Olha o que Sansão não podia tocar no cadáver. Era o voto dele, Números 6,6. Todos os dias que se separar para quem? Para o Senhor. Diga, você é separado para o Senhor, meu irmão. Eu sou também. E ele fala, não se chegará o quê? A corpo de quê? De um morto, está vendo? Sansão não nota, ele não percebe, ele até sabia do voto dele, da aliança, mas quando ele trilha o caminho de Tímina, ele começa a se enfraquecer, ele acha que tudo é normal, aí agora o Sansão começa a ir para o lado da bruxaria, da feitiçaria. Olha Juízes 14:12, aqui é quando ele lança o enigma, aí ele já começa, aí ele começa a não desprezar o nazireado dele, ele já começa a ir contra as leis de Deus agora. Olha que negócio sério. Aí diz assim o 12, disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma. E o quê? A adivinhar. Aqui nós paramos. Isso aqui era contra a lei de Deus. Por quê? Aí é Números 23:23. Olha aí, Números 23:23. Ele vai contra as leis de Deus, ele não percebe as coisas, ninguém vai perceber. Números 23:23. Quem achou, diga amém. O que está escrito aí? Pois contra Jacó não vale encantamento, nem contra quem? Está vendo? Não vale, não tem encantamento, não vale. Aí ele começa a fazer o quê? Ele começa agora a ir para um... Por quê? Ele estava fraco. O problema de Sansão não foi Dalila. Não, pastor, não foi. O problema de Sansão foi a irresponsabilidade dele. O problema de Sansão foi ele sair do caminho santo. Quando você sai do caminho santo, quando você desaba lá na frente... Por um exemplo, quando um pastor fica louco, ele divide a igreja. Não foi naquele dia que ele caiu. Ele já estava trilhando os caminhos errados, já estava ficando fraco. Aí o diabo vem com a última cartada, abre a tua igreja, tu é bobo. Olha o povão que você tem na mão. Aí ele olha, é mesmo, né? Olha esse povão. Aí ele começa a fazer conta. Começa a fazer as contas. Vai entrar... Ele agora vai viver do dia. Aí pronto, aí já era. Aí a coisa fica difícil. Sansão começa agora a ir para um lado contra Deus. Ele começa até, lá em Juízes, até o capítulo 16.
Olha o capítulo 16. Aí Sansão vive irresponsavelmente, começa a se enfraquecer de tal forma que ele só começa a descer. Ele começa a descer, mas ele estava governando. Ele ainda governava. Capítulo 16 de Juízes 1 diz assim, ó, e foi-se Sansão para onde? Para Gaza. Gaza eu fui ver lá no dicionário bíblico e no dicionário da língua portuguesa. Gaza significa lugar violento. Sansão estava descendo. Ele foi para Gaza. Quando chegou em Gaza, foi o que aconteceu? E viu ali uma mulher prostituta e fez o quê? Entrou a ela, ou seja, manteve relação com ela. Até então Sansão ainda estava com força. O diabo ainda não tinha destruído ele. Faltava algo. Faltava a navalha. Diga para o seu irmão, cuidado que o diabo tem uma navalha lá amolada, hein? Faltava a navalha. A navalha era para, raspar a cabeça. Foi para isso que Dalila surgiu. Aí no versículo número 4 de Juízes 16. E depois disso, lá vai Sansão descendo. Depois disso aconteceu que afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque. Vale de Soreque no hebraico significa vinha escolhida. Dalila foi escolhida pelo próprio demônio, porque sabia que ela faria Sansão beber vinho, faria Sansão tocar em coisas de uva. Sansão bebia, mantinha relações, mas até então Sansão ainda tinha a força de Deus. Ainda faltava a última cartada. Aí o versículo de número 16. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o a sua alma, se angustiou até... Aí eu vou chamar o meu amigo de novo. Deus usou esse homem hoje. Não só hoje. Aí aqui o Senhor me levou lá no José do Egito. Olha que diferença. Sansão sendo tentado todo dia. Todo dia. Todo dia. E lá em José, o que foi que aconteceu, meu Deus? Aí o que acontece? Sansão já estava... Ele não estava cego, né? Ele não tinha perdido a sua visão, mas espiritual ele já tinha. Porque ele já tinha ficado com 3 mulheres. Já tinha, irmãos, ido nas vinhas, em Tímna. Já tinha tocado um leão morto. E ali a Dalila está importunando, está incomodando. Diz o texto, né? Versículo de número 16. Isso. E sucedeu que, importunando ela o quê? Todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E aí o que acontece? Todos os dias ela está lá, me conta, fala para mim, se você me ama, diga, fala. E ele está lá, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus, o que eu falo? Eu já despistei, ele já tinha dado umas pistas erradas, outras que eu falo, se me amarrar com 7 cordas, se me amarrar, me fala, você não me ama, você não gosta de mim, se você me ama, você fala a verdade, quanto você ama pra mim, você não me ama nada, eu amo, você não gosta pra mim. Versículo 17, e descobriu-lhe todo o seu, ele se abriu para ela. Ele se abriu para aquela mulher. Ele não conseguiu resistir. Por quê, irmãos? Ele já tinha perdido a sua força. Sansão estava num declínio. Ele não conseguiu resistir a essa importunação. Ele não conseguiu resistir a essa tentação. Aí nós vamos ver um outro cidadão. Deixa marcado aí e a gente já volta. Vamos lá. Gênesis capítulo 39. Gênesis 39. Isso é forte. Versículo 7.
Gênesis 39, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse-lhe: deita-te comigo. Nós já conhecemos a história. Aqui nós estamos vendo a mulher. Eu sempre brinco, baiano, chamando ele de Boitifá. Boitifá? Como? Que ele era... Vige. Agora a ficha caiu. Aí... Boitifá. A mulher de Boitifá viu aquele menino. Rapaz, que meninão. Bonito. Rapaz forte. Deita-te comigo. Ela. E, versículo 8. Porém ele o quê? Recusou. Ele nega, ele rejeita, ele recusa. Porque você sabe que José teve um sonho. E para ele realizar sonho, ele precisava aprender ele tinha que fazer o quê? Recusar o que o diabo oferecia. Irmão, quem quer que os sonhos se realizem, tem que aprender a recusar o que o diabo oferece. Você quer que seus sonhos tornem-se realidade? Recuse. Recuse os manjares, recuse a Dalila. Não, e ela insistiu. Diz o versículo de número 10, dá um pulo. E aconteceu que falando ela o quê? Cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela, está? Quanto tempo que ela ficou incomodando José? Todo dia essa mulher ficava assim: José, ó José. Eu fico imaginando ela colocando umas roupas sensuais, aqueles decotes, só mostrar assim: José. E José, sai fora. E José, baiano, sai fora. No tempo de hoje, José seria chamado de quê mesmo? Se fosse nos dias de hoje, os outros iam chamar José do quê? Você joga água fora do balde. Sei lá, você é de outro time, você é estranho. Mas José fez o quê, irmãos? Rejeitou. Sansão não conseguiu dar um basta. Nós conhecemos o fim da história de José e conhecemos o fim da história de Sansão. Qual história, qual fim de história você quer que seja igual à sua? A de José ou de Sansão? Se você quer ter o fim da história de José, então você tem que recusar como José recusou. Porque Sansão não soube recusar, baiano. Infelizmente, nós já sabemos a história. Sansão não soube recusar e ele abriu mesmo e contou todo o segredo para Dalila. E ali foi a abertura para o inimigo entrar e fazer o que ele queria fazer. Aí matou ele. Aí o versículo 19. Voltando para Juízes agora. Juízes 16, 19. Então ela o fez dormir. Olha o sono da morte. O sono espiritual. A pessoa que está passando a batalha, a característica da batalha é fazer você dormir. É o desânimo. É o cansaço. A pessoa desanimada, ela quer dormir. É aquele sono, baiano, da pessoa dirigindo cansada. Naquele sono, você já viu a pessoa dirigindo? Já aconteceu com você de perder o controle e dormir? É aquele sono. Meu Deus. É aquele cochilo que você Pode dá. ser fatal. Esse é o sono da morte. Sono da morte. A pessoa não vê. Não vê. Ele não consegue mais. Por quê? Ela já tinha ganhado. Ela era uma mulher encantadora. Segundo a Bíblia diz que ele ficou fascinado por ela. Ela encantava ele. Deveria ser um mulherão muito bonito. Filistéia deveria cheirar muito. Talvez as mulheres que ele conhecia lá na tribo dele cheirava a alho, cheirava a cozinha, o cabelo, porque lá cebola, não tinha muita maquiagem na época, não tinha perfume. Tinha perfume para as filisteias, mas elas lá não tinham. Por isso que os egípcios chamavam os hebreus de fedorentos. Eles não fediam, porque o cheiro era diferente. Era o cheiro natural. Era o cheiro natural da pessoa, a pessoa que não usa o perfume. Então aqui, então ela fez dormir sobre os seus joelhos. Olha o joelho. Por que o joelho? Sei lá. Por que o joelho, né? Estranho. Como diz o pastor Fábio, senta aqui. Senta aqui.
E diga... Ah, se ele tivesse aqui, ele ia fazer isso. Colocou sobre os seus joelhos e chamou a um homem e raspou-lhe as 7 tranças. Ela deve ter dado algum ópio para Sansão, porque que sono, hein? Ela deve ter dopado ele. Alguma coisa, cuidado, o diabo tem uns dopings espiritual que a pessoa dorme, ela não consegue, é uma amizade errada, alguma coisa ela não consegue ver porque ela já está fraca. Corta o cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, até a pessoa até se desperta, mas é tarde demais. É tarde, é muito tarde. A pessoa até se desperta, mas na hora já perdeu tudo. Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Não tinha mais jeito, porque ele não sabia, vamos lá, que já o Senhor se tinha. Diga, se você vacilar, diga para o seu irmão, se você vacilar, diga, vai chegar o dia de Deus se retirar. Esse negócio é muito sério. Ninguém aqui está brincando de assustar ninguém. Nós não estamos representando um Deus mau. Deus não é mau. Não é uma mensagem para assustar você. Está mostrando que o problema do Sansão não foi as mulheres, foi Tímina, foi o caminho errado, foi a trilha que ele escolheu. Talvez o problema da pessoa que cai em pecado não foi lá a mulher, não, foi porque ele já estava pensando, já andava invocado. O erro não justifica o outro. As fraquezas, hoje, é isso, é a falta de meditação. Você tem que meditar todo dia. Crente que não lê a Bíblia todo dia é crente fraquinho. Você tem que estudar a Bíblia, independente da sua idade. Seu filho tem 12 anos, tem que colocar ele, vem aqui. Eu não sei ler, mãe, senta aqui, você vai ouvir uma história agora. Você tem que reunir a família, ler a Bíblia para o seu filho dormir. Vou contar uma história, não vem não, que essas histórias chatas, mãe. Você vai ter que quebrar esse demônio. Você vai ter que quebrar ele, senão ensinar o caminho que deve andar, porque reúna a sua família, leia a Bíblia para eles, conte história. Ore junto com a sua esposa, vamos orar, minha filha, vamos dormir. Ora você, vou fazer a minha oração. Aí você ora, ai meu Deus, aí um vira para o lado, outro vira para o outro. Ora com a sua esposa, chama ela, ora junto com ela, chama a sua família. É o que o diabo quer, cuidado, fortaleça a sua casa. O diabo não está de brincadeira. O que ele respeita em nós é a santidade. A santidade é a maior aliança que nós temos com Deus, é o nosso elo com Deus, a nossa santidade, quer dizer, somos separados. O diabo tenta, mas você trilha o caminho de Deus. Diga, santidade ao Senhor. Sansão não sabia que Deus já tinha o quê? Se retirado dele. Vai chegar um dia de eu viver irresponsável, e um dia que eu precisar, Deus se retira. Aí é uma bala perdida, um acidente, alguma coisa me acontece. Por quê? Porque eu estou dando bobeira. Se o anjo dele acampa-se ao redor daqueles que o temem, ou seja, daqueles que o respeitam, para livrar e os guardar. Então esses anjos têm a missão de me guardar. Quando eu respeito Deus, eu ando no respeito, tenho respeito pela minha metade. É uma aliança que eu não posso quebrar. Eu não posso quebrar isso. Quando eu estiver na intimidade com a minha esposa, eu não tenho que ficar louco. A minha carne tem que ser dominada. É natureza com natureza. Cuidado, esse negócio de entre 4 paredes vale tudo, não vale nada. É demônio pesado. Cuidado, você está quebrando a aliança do respeito ao corpo santo da sua esposa e o meu também. O meu corpo é o templo do Espírito Santo e o corpo é o templo do Espírito Santo dela. Quando nós estamos lá, quando você está na intimidade com a sua esposa, o Espírito Santo não sai de você não, meu irmão. Ele fica lá. Se sair, você faz besteira.
Ele é consolador, é Ele que nos freia. Domínio próprio. Sansão não tinha isso, vigia. Hoje a nossa aliança é a nossa santidade ao Senhor e a nossa obediência à palavra. Cuidado com as ofertas do mundo, cuidado, não vale a pena. Isso não é papo de crente, isso é orientação para você viver aqui nessa terra, desfrutando do bom e do melhor, e quando você partir daqui, você é recebido pelo Pai. Vinde, amados do meu Pai. E vai acontecer esse dia, amém, igreja? Fique de pé, por gentileza. Eu vou fazer uma canção aqui com o pessoal, porque Ele é santo. Diga graças a Deus. Fique de pé. Não é uma mensagem para lhe assustar não, mas é para alertar. Isso aqui é um alerta, não adianta. Não adianta você falar, não, mas não é bem assim não, eu sou forte, lá em casa eu assisto uns filmes de vez em quando, na hora que chega a parte picante eu digo, quero ver, não vai tocar em mim não, eu sou o cara. Tudo bem, você está lá, mas só que o diabo está fluindo na sua sala, tem que vigiar, amém? Coloca a mão no seu coração, diga, Senhor Jesus, diga ao Senhor, convém a santidade. Diga, eu quero ser santo, assim como tu és santo. Diga, a ordem é, sede santos, porque eu sou santo. Oh, aleluia, com a mão no coração, comece agora esse envolvimento com Deus agora. Comece agora a abraçar Jesus e a sentir esse abraço dele. Se você se identificou com alguma coisa desta orientação, agora é a hora de você sair desse caminho de Tímina. Agora é a hora de você se afastar e vir para o caminho santo. O caminho que Deus nos chamou é o caminho da santidade. Pai, santidade ao Senhor, Pai. Oh, queremos, meu Deus, entrar no caminho da salvação. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ti, Senhor. Tu és santo, tu és aquele que diz, meu Pai, sede santos, porque eu sou santo. Oh, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos reis. Cante comigo isso. Santo, santo é o Senhor dos exércitos reis. Tua glória enche a minha vida, tua glória enche a minha vida, tua glória enche a minha vida, tua glória enche a minha vida. Santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos reis. Ele é santo, igreja. Santo, santo é o Senhor dos exércitos reis. Tua glória enche a minha casa, tua glória enche a minha casa, tua glória enche a minha casa, tua glória enche a minha casa. Santo é o Senhor, tua glória enche a igreja, tua glória enche a igreja, tua glória enche a igreja,
tua glória enche a igreja. Santo é o Senhor, tua glória enche a minha vida, tua glória enche a minha vida, tua glória enche a minha vida, tua glória enche a minha vida. Santo é o Senhor, diga: tua glória enche a minha casa, tua glória enche a casa, sua família, tua glória enche a minha casa, tua glória enche. Diga: santo é o Senhor, santo é o, tua glória enche a minha família, tua glória enche a minha família, tua glória enche a minha família, tua glória enche a minha família. Ele é santo, santo é o Senhor, Ele é santo, santo é o Senhor. Coloca a mão no seu coração, oh, nesse clima de santidade ao Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu só tenho que te agradecer, meu Deus, por estas orientações. Antes do Senhor mandar o recado para o povo, o Senhor falou primeiro comigo, Deus. Não adiantaria, meu Deus, eu entregar este recado e eu viver fora dos teus caminhos. Eu viver experimentando, meu Deus, as delícias do mundo, Pai. Obrigado, meu Deus, por cada orientação que o Senhor nos deu, unindo a minha fé com a fé de todos aqui na igreja, em casa, com o pastor Anderson Zanão. Use-o para a tua glória, Jesus. Nosso Deus, que cada pessoa hoje possa receber do Senhor, meu Deus, esse renovo, essa força. Que os teus filhos possam receber de ti, meu Deus, nessa hora, aquela virtude. Ô meu irmão, Sansão perdeu a visão, perdeu o nome, perdeu tudo, terminando escravo. Mas no momento antes da sua morte, cego, Sansão pediu para o menino: leve-me até as colunas. Sansão, no templo de Dagon, colocou-se entre as duas colunas que sustentavam aquele palácio, e ali Sansão se arrependeu. Sansão ali ele orou, pedindo que o Senhor pudesse perdoar e pudesse, meu Deus, fazer justiça naquele momento. E o cabelo de Sansão voltou a crescer. O cabelo do homem voltou a crescer. A força voltou para Sansão. Ah, meu irmão, a força voltou para ele. A força de Deus está voltando para você hoje. A força de Deus está voltando para a sua vida hoje. Suri me canta, labassuri anda, labachuri me canta. Sura malamassuri me anda, lamachi. Isso, meu irmão. A força de Deus está voltando. Sinta seu cabelo crescer. Sinta a unção de Deus voltando para a sua vida. Se você não orava faz tempo, se há dias você não tinha comunhão, se faz tempo que você não chorava, faz tempo que você não se rasgava na presença dele, isso, essa é a hora. Isso, meu irmão. Isso, se achegue à presença dele, minha irmã. Encha, Senhor, encha essa pessoa agora.
Queremos essa pessoa cheia da força do Espírito. Queremos essa pessoa cheia, meu Deus, para que ela possa vencer, meu Deus, as tentações. Meu Deus, lugar de filho de Deus não é caído, não é prostrado, não é envergonhado. Filho de Deus não é para ficar prostrado, caído. Oh, não, é para se levantar. Isso, meu irmão, se levante agora. Se levante em oração. Isso, deixa Deus ouvir a sua oração. Fala para Ele: Deus, eu quero ficar de pé. Meu lugar é de pé na tua presença. Canta isso. Se você fala na língua dos anjos, pode falar agora. Se você fala na línguas estranhas, pode falar. Enche, Senhor. Enche verdadeiramente a sua igreja. Enche, Senhor. Enche com a sua glória. Oh, isso, meu irmão. Sinta a força de Deus na sua vida. Sinta. Não importa como você chegou, irmão. O importante é como você vai sair. O importante é como você vai sair da casa de Deus. Cheio da força. Isso, meu irmão. Você é escolhido. Você é o nazireu de Deus dos dias de hoje. O escolhido para viver em santidade. Aleluias. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Santo é o Senhor. Santo é o teu nome. Oh, aleluias. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Levante suas mãos aos céus. Isso, receba a força, receba do Espírito, receba a porção de Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Santo é o Senhor, Deus. Oh, aleluias. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Dos exércitos reis. Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Dos exércitos reis. Tua glória enche a minha casa. Tua glória enche a minha casa. Enche, Senhor. Tua glória enche a minha casa. Tua glória enche a minha casa. Santo é o Senhor. Tua glória enche a terra. 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 Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Ele é santo. Santo é o Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Com as mãos levantadas aos céus, diga comigo: Jesus, é no caminho da santidade que eu quero andar. No caminho da santidade que eu quero permanecer todos os dias da minha vida. No caminho santo, o imundo não passa. Não tem leão, não tem pecado. É esse caminho que eu estou. Diga glória a Deus. Diga amém. Aplauda a Jesus, que Ele merece. Aleluia. Diga glória a Deus. Esse é o caminho.